Por que é tão difícil definir a ficção weird? E afinal de contas, ela é fantasia, gótico, horror, ficção científica ou tudo isso junto e misturado? E aí, tudo fantástico com você? Até aqui nessa série, A Era Dourada do Fantástico, você viu como os grandes eventos da segunda metade do século XIX afetaram diretamente a fantasia, o gótico e a ficção científica. E nesse vídeo aqui, você vai ver como esses mesmos eventos proporcionar o surgimento de uma nova expressão, vamos dizer assim, um entregênero que se situa entre todas essas vertentes principais, que é a ficção weird. Ficção weird que sempre causa estranhamento. Então, desde o primeiro ponto, a questão é essa. A palavra-chave para se entender, para se compreender o weird é o incômodo que ela provoca junto ao leitor e também junto aos personagens de suas tramas. E isso a gente pode ver em produções recentes, como por exemplo o Aniquilação, que é protagonizado pela Natalie Portman. Muitas pessoas ou amaram ou odiaram o filme. E por quê? Porque esse filme foi vendido a você pela Netflix como sendo ficção científica, quando na verdade ele não é ficção científica. Ele tem vários elementos weird que incomodam, e tenho certeza que foi essa sensação que você teve que contribuiu para você amar ou odiar a produção. Afinal de contas, o que acontece ali? Qual é a explicação? No mundo onde a gente precisa de categorizar as coisas, como é que esse filme é ficção científica, é horror, o que ele é? Então é esse incômodo é que fez de Aniquilação despertar as reações que ele teve. Mas quando a gente fala disso, a gente sempre vai ter em mente o grande propagador, disseminador do weird foi o H.P. Lovecraft, e que acabou se tornando sinônimo dessa expressão do fantástico, a ponto de várias pessoas imaginarem que H.P. Lovecraft foi o criador da ficção weird. Não! Na verdade, se a gente for ver já como ele coloca no seu ensaio de 1927, O Horror Sobrenatural na Literatura, a gente vai perceber que o Lovecraft já reconhecia toda uma tradição anterior a ele. Tradição que ele ajudou não apenas a disseminar, mas também a desenvolver. No caso, por isso que ele se tornou tão vinculado a uma das expressões do weird, que é do horror cósmico. E mais uma vez também, lembrando que tanto de ficção weird quanto de horror cósmico, eu já fiz vídeos específicos aqui no canal, vou deixar linkado aí em cima para você ver mais detalhes sobre isso. Mas lembrar também que mesmo no caso do horror cósmico, Lovecraft não foi o criador dessa expressão do weird. Além de Lovecraft, outro sinônimo de ficção weird nas décadas de 1920 e 1930 que responderam a esses eventos da segunda metade do século XIX foi a revista pulp norte-americana Weird Tales, que vem sendo publicada desde 1923 e que se tornou a principal revista dedicada ao weird na América, além de ser considerada uma das precursoras na adoção do sobrenatural e do oculto como temas centrais da sua linha editorial. Na Europa, por sua vez, esse papel foi desempenhado desde 1919 até 1931 pela revista alemã Der Kindergarten. E a ligação de Lovecraft com a ficção weird se deve também ao fato dele ter sido o primeiro a buscar sistematizar, definir essa ingrata tarefa, de definir o que é weird. E aí no Horror Sobrenatural da Literatura ele fala que para ele, na ficção weird, precisa estar presente uma certa atmosfera inexplicável e empolgante de pavor de forças externas desconhecidas. E deve haver um indício, expresso com seriedade e dignidade, condizentes com o tema, daquela mais terrível concepção do cérebro humano, uma suspensão ou derrota maligna e particular daquelas leis fixas da natureza, que são a nossa única salvaguarda contra os assaltos do caos e dos demônios dos espaços insondáveis. Lembrando que o Lovecraft estava falando aqui mais especificamente do horror cósmico, a gente pode ver aqui a complexidade de se definir o que é weird. Isso está presente até na tradução para o português. O que é weird? Como é que se define isso? Se você vê a tradução para o português do weird como história fantástica,
fantástica, você está vendo que toda uma dimensão foi perdida nesse processo. Weird, o que é? É estranho? É fantástico? É insólito? De fato, é tudo isso. Outras palavras mencionadas pelo escritor como uma certa, ou inexplicável, ou desconhecidas, já evidencia a dificuldade de entendimento dessa expressão que nasceu ainda na primeira metade do século XIX e que só veio a ser nomeada no século seguinte. Escritores como H.P. Lovecraft, China Miéville e Jeffrey Andrew Weinstock apontam Edgar Allan Poe como um dos precursores do weird pela forma como o ficcionista, o poeta e o ensaísta norte-americano inovou o gótico na América ao explorar novos territórios do sobrenatural que foram além dos consagrados por essa vertente romanesca na Europa. Na série Poe, 210 anos, que você pode ver aí em cima, eu falei como esse escritor norte-americano usou a mente humana como espaço paradoxalmente familiar e desconhecido para os que se voltam para desvendá-la. Na Europa, por sua vez, o irlandês Joseph Sheridan Le Fanu também é considerado um dos primeiros escritores a desenvolver narrativas weird, que, como tais, se diferenciavam do praticado no período. O Le Fanu, que a gente conhece bem como autor de Carmilla, a Vampira de Karnstein, de 1872, modernizou a história de fantasma, ajudando a ficção sobrenatural a se desvincular das fontes externas do terror, passando a focar nos efeitos psicológicos do terror. Nesse processo, acabou que as suas narrativas ajudaram a criar a base para a literatura de horror desenvolvida hoje. Esse momento de virada do século XIX para o século XX, na verdade, se mostrou o período mais influente para o estabelecimento da ficção weird, encontrando expressão na obra de escritores como, dentre outros, só para citar alguns aqui, o Arthur Machen, o Lord Dunsany, o M.R. James, o Algernon Blackwood, o Robert William Chambers e também o próprio Lovecraft. Em alinhamento com essa atmosfera finissecular e sua busca pelo estabelecimento de paraísos artificiais, o decadentismo, que também já falei aqui no vídeo específico e falei no vídeo sobre o gótico, também veio a influenciar a ficção weird, algo que a gente observa nos contos de artistas identificados com essa postura artística, como o conde Eric Stanbrook e M.P. Till. Mas como exatamente se estrutura a ficção weird e como ela se relaciona com outras vertentes literárias vigentes no período, que também, como a gente viu, estavam se reconfigurando, como a fantasia, o gótico, as histórias de fantasmas, a ficção científica e o próprio fantástico como gênero literário. O que vai se ver é que a ficção weird ela trabalha na revelação de que o sobrenatural ocupa o mesmo espaço do natural, ora sendo descoberto, ora se insinuando no cotidiano do protagonista e também do leitor, se colocando então como agente da ansiedade na sua relação com o mundo. Esse é o quadro, por exemplo, observado em obras bem diferentes como O Grande Deus Pan, de 1894, do Arthur Machen, O Rei de Amarelo, de 1895, do Robert W. Chambers, Os Salgueiros, de 1907, do Algernon Blackwood e também no Brasil, O Bebê de Talatana Rosa, de 1910, do João do Rio. Assim, o weird vai reproduzir o impacto da modernidade do final do século XIX e início do século XX sobre o indivíduo. Como o crítico Marshall Berman explica em Tudo que é sólido desmancha no ar, ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação das coisas em redor, mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo que temos, tudo que sabemos, tudo que somos. Ela nos despeja a todos num turbilhão de permanente desintegração e mudança, de luta e contradição, de ambiguidade e angústia. Então, a gente vai ver que criaturas mitológicas, interdimensionais, livros amaldiçoados, florestas insólitas, seres carnavalescos decadentes e extraterrestres atemporais são os elementos de permanente desintegração e mudança, de luta e contradição, de ambiguidade e angústia mencionados pelo Berman, que nutrem a ficção weird. Se a gente prestar atenção, dar um olhar mais detalhado sobre as suas manifestações a partir dos primeiros momentos em contos do escritor Arthur Machen, Lord Dunsany, Algernon Blackwood e M.R. James, a gente vai ver que o weird se alicerça no incômodo provocado pelo ambiente finissecular. Dentro desse quadro, o crítico S.D. Joss considera que a ficção weird se
se articula em divisões como fantasia, horror sobrenatural e quase ficção científica. No diálogo do Weird com a literatura gótica e com o decadentismo, por exemplo, essa construção do incômodo é estruturada explorando espaços topofóbicos, ou seja, espaços que despertam ansiedade e medo, que estão presentes em ambientes naturais ou urbanos. Os recônditos da mente humana, com seus devaneios, estados alterados de percepção, personagens místicos e objetos simbólicos. Já com a emergente ficção científica de fins do século XIX, essa comunicação com o Weird parte das possibilidades reveladas pelos avanços científicos e teorias colocadas na esfera micro e macro. Assim, a biologia trouxe a ameaça invisível e imprevisível dos micro-organismos. A física, por sua vez, subverteu as noções de tempo e espaço, ao mesmo tempo que a astronomia lançou especulações sobre os mistérios do universo, que o Lovecraft explorou também. A fantasia, por sua vez, contribuiu para o Weird com seus ambientes oníricos e mundos secundários habitados por seres fantásticos e leis próprias. A gente vai perceber, então, que o Weird não busca em elementos do fantástico tradicional, como fantasmas, vampiros, lobisomens e alienígenas, e demônios também, uma matéria-prima para suas histórias. Pois esses seres aí que eu falei já têm respostas específicas vinculadas a uma visão específica do sobrenatural. Em seu lugar, a gente vai ver que os personagens Weird tomam ciência do indefinido, do evanescente, do disforme e do caos aparente que configura o elemento sobrenatural e que desafia tentativas de compreensão e também de apreensão. Então você está vendo que eu comecei o vídeo e terminei e a gente não chegou a uma definição do Weird. E é justamente esse ponto que mantém a sua força dinâmica como elemento narrativo, porque a meta do Weird é justamente, como eu falei no início, provocar um incômodo no leitor em relação ao mundo ao seu redor. E isso foi sendo desenvolvido ao longo do século XX em outros escritores como a Shirley Jackson, o Neil Gaiman, o Jeff Vandermeer, dentre outros. E por isso que você está vendo que esse incômodo foi resultado de todo esse contexto que a gente vem falando ao longo aqui da série, de todos esses eventos que acabaram fomentando uma expressão do fantástico específica que desse conta dessa ansiedade do ser humano em relação ao seu meio. Então não perca o próximo vídeo, onde a gente vai ver como o fantástico morreu no final do século XIX. Não perca! Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida, compartilha não apenas essa série, mas o canal Fantástico Cursos. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima!